Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, mexe com todo mundo. A nossa relação com o nosso próprio passado. Sabe, aquela história que a gente carrega e que, querendo ou não, acaba moldando quem a gente é hoje? E para começar, olha só que frase poderosa. É exatamente essa ideia central que vai guiar nossa conversa. O passado, gente, não é uma coisa que ficou lá atrás, guardada numa gaveta. Não. Ele é uma força viva, sabe? Que está agindo aqui e agora, dentro da gente. Muitas vezes, sem que a gente nem se dê conta. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no nosso dia a dia? Bom, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Pensa só, uma memória. Algo que aconteceu anos atrás pode ter um poder imenso sobre uma decisão que a gente vai tomar hoje, agora. Aposto que algumas dessas situações são familiares, né? Sabe quando uma crítica pequena, até construtiva, gera uma reação super defensiva? Ou quando aparece uma oportunidade incrível, mas o que bate é um medo antigo lá do fundo? Pois é, esses são sinais claros, pistas de que, muitas vezes, a gente não está reagindo ao que está acontecendo agora, mas sim a ecos do passado, a situações que a gente já viveu. E na hora de lidar com essa força toda do passado, é muito comum a gente cair em duas grandes armadilhas. São dois caminhos que, olha, parecem totalmente opostos, mas no fim das contas levam para o mesmo beco sem saída. Aqui a gente vê bem quais são essas duas armadilhas. De um lado, tem a idealização. É aquela coisa de olhar para o passado como se fosse um paraíso perdido, sabe? Uma nostalgia que prende. E do outro lado, a resistência, que é tratar o passado como um inimigo, algo que a gente precisa lutar contra ele e apagar a todo custo. O irônico é que, nos dois casos, o resultado é o mesmo. O passado continua ali, super ativo e, na maioria das vezes, de um jeito bem prejudicial. E aqui está o ponto crucial da história toda. Nenhuma dessas duas abordagens funciona de verdade para resolver a questão. Pelo contrário, seja se apegando demais ou lutando contra, o que acontece é que a gente só dá mais força para o passado. Ele continua no controle do nosso presente. Bom, vamos em frente então, porque isso tudo leva a um mal-entendido muito, mas muito comum, um erro fundamental que muita gente comete sobre quem realmente é. É o que a gente pode chamar de equívoco da identidade, que nada mais é do que esse erro de confundir a nossa história com a nossa identidade. Pensa bem, a nossa história ajudou a nos construir? Sim, claro, mas ela não é tudo o que a gente é hoje. É uma parte, não o todo. E confundir isso, nossa, é uma armadilha muito sutil. Essa frase, "eu sou assim por causa do que vivi". Quem nunca ouviu ou até mesmo pensou isso? Ela é um exemplo perfeito desse equívoco. Porque, claro, tem uma verdade aí, mas tem também um perigo, uma limitação enorme. É como se o que a gente viveu fosse uma sentença, sabe? Que nos condena a repetir os mesmos padrões para sempre. Como se a gente não tivesse escolha. E para complicar um pouquinho mais, a nossa história pessoal não está isolada. Ela está toda entrelaçada com a história da nossa família, da nossa cultura, da sociedade onde a gente vive. Então a gente não carrega só as nossas experiências, mas também um monte de narrativas e expectativas que a gente herdou, muitas vezes sem nem perceber, sem nunca ter escolhido. E é por isso que essa pergunta é tão, mas tão importante. Talvez seja a pergunta-chave de tudo isso. Parar e pensar, ok, o que aqui dentro de mim é só memória, é um eco do passado? E o que é uma escolha minha, aqui e agora? Conseguir fazer essa diferenciação, nossa, esse é o começo de uma grande mudança. Certo. Então, como é que se faz essa transformação na prática? Como é que a gente sai desse ciclo de repetição e transforma a memória em aprendizado? Bom, a boa notícia é que existe um caminho para isso. E o ponto de virada, a grande chave, não é negar o passado, não é lutar contra ele. É o contrário, é a integração. E integrar significa trazer o passado para a consciência, mas de um jeito novo, de um jeito mais maduro. E essa integração pode acontecer em 3 passos bem práticos. O primeiro é simplesmente reconhecer o que foi vivido, olhar de frente sem fugir. O segundo passo é entender os impactos disso, como aquilo me afetou, como moldou certas coisas em mim. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso de todos, assumir a responsabilidade pelo que se faz agora, com a consciência que se tem hoje. Essa frase, para mim, é libertadora. Pensa nisso. O que aconteceu, aconteceu. Os fatos não vão mudar. Mas a nossa relação com esses fatos, isso sim, pode mudar. A nossa perspectiva, o significado que a gente dá para as coisas, isso está totalmente no nosso controle.
Isso nos leva a uma nova definição de maturidade, não acha? Ser maduro talvez seja exatamente isso: parar de carregar o passado como um peso nas costas ou de usá-lo como desculpa para tudo, e, em vez disso, transformá-lo numa base de compreensão, numa fonte de sabedoria para lidar com o presente. E com tudo isso, a gente chega na grande questão final, na escolha que, no fundo, se apresenta para nós a cada momento do nosso dia. Olha, se tem uma frase para guardar de toda essa nossa conversa, é essa aqui. A nossa história explica muita coisa. Ela dá contexto, mostra por que a gente tem certas dificuldades, certos padrões, mas ela não determina nada, absolutamente nada do que a gente vai fazer a seguir. Então a gente termina com essa reflexão. A escolha final é sempre no agora, a cada instante. É a escolha entre continuar no piloto automático, só reagindo ao que já foi, reagindo a fantasmas do passado, ou então assumir as rédeas e começar a responder com consciência a partir de quem se é hoje ao que a vida apresenta agora. Essa decisão, ela é sempre do presente.